Esses dias eu li um texto que dizia o seguinte: normalize ter uma vida pequena. Um apartamento pequeno que você consegue limpar ali em uma manhã, curtinha. Poucos amigos, mas verdadeiros, né? Sei lá, um trabalho que termina quando ele realmente termina. Porque na real eu acho que ensinaram pra gente que pequeno é sinônimo de pouco, né? O mesmo que pouco. E na verdade não, talvez pequeno seja exatamente o tamanho suficiente para muitas áreas da vida e muitas coisas que cabe na nossa mão, sabe? Que não exige da gente essa loucura toda por correr tanto. Então um apartamento ou uma casa gigante que você precisa ficar horas e horas ou contar com ajuda, terceirizar ali para conseguir cuidar e limpar. Amigos que na verdade são muito mais conhecidos e você vai se colocando, a gente faz isso, né? A gente se coloca uma pressão para conseguir estar com eles, e a gente se cobra porque não tá, e aí acaba não conseguindo estar presente em todas as ocasiões com todos esses amigos, e no final das contas também não pode contar com nenhum deles no fritar dos ovos. Mas parece que é importante essa quantidade. O trabalho parece que ficou também assim muito... Pega muito mal você dizer que você não tá trabalhando depois do trabalho, sabe? Pega bem, então ao mesmo tempo você levar trabalho pra casa, você tá com o celular e falar, não, é que eu tô trabalhando, né? Não, eu tô desenrolando umas coisas, não, tô produzindo, como quem diz, eu tô no jogo, eu tô no game. E parece que pega bem todas essas coisas, então o pouco tem estado muito associado ao pequeno, né? Aquilo que não tem muito valor, aquilo que é demérito, que é descreditado. E isso vai mexendo muito com a gente. Antes de continuar, oi, meu nome é Gabi, eu sou psicóloga clínica 100% online. Te convido a acessar os links aqui da descrição, caso você queira agendar uma consulta, enfim, conhecer um pouco meu Instagram, meu trabalho. Continuando, nós fomos ensinados, pessoal, isso é muito forte, de verdade, eu vejo isso na minha vida pessoal também, na minha experiência como pessoa antes de psicóloga, e nós fomos convencidos de que a felicidade, ela mora nos grandes acontecimentos, grandes conquistas, nos picos, né, da montanha. Só que tem um problema. Quanto tempo dura um pico? Talvez algumas horas, no máximo alguns dias. Agora pensa no processo de subir essa montanha. Muitas vezes, a maior parte das vezes dura anos, não é? Então quer dizer que a maior parte da nossa vida ela se dá muito mais nesse processo de subida do que literalmente no pico. Mas ainda assim, nós treinamos o nosso coração para amar o topo, para amar o bendito do pico apenas. É por isso que tantas pessoas, tantos de nós, eu recebo também muitas pessoas assim aqui no consultório e me vejo assim em muitos momentos, a gente atinge esse pico, essa meta específica em alguma coisa e poucos dias depois a gente já se vê ansioso, insatisfeito, pensando na próxima coisa, na próxima meta. Isso porque nós não aprendemos a amar o processo. E quando a gente não aprende a amar o processo, por mais clichê que pareça esse papo, mas quando a gente não aprende a amar o processo, nós nos tornamos pessoas fadadas a viver uma vida esperando, mendigando por pequenos e poucos momentos de comemoração. Você percebe o quanto isso é triste? Porque a comemoração dura um momento, um momentozinho. Mas já o caminho ocupa a existência toda, a nossa existência toda. Então, nesse sentido, eu realmente acredito muito que prosperidade, felicidade tem muito mais a ver a aprender a habitar esse caminho, não em conquistar mais. Ou seja, gostar da caminhada, gostar do café de todo dia, do pãozinho que você come aí com ovo, sei lá com o quê. Gostar, aprender a gostar, a amar, sabe? A amar a sua casinha simples do jeito que ela é, claro, tendendo e tentando melhorá-la sempre que você puder e quiser, mas gostando dela já do jeito que ela é. Gostar da caminhada, que é um trabalho bem feito, sem precisar de grandes, assim, experiências e conquistas, estímulos e acontecimentos durante um dia de trabalho. Gostar e aprender a amar daquelas conversas triviais, que são muito importantes, que ninguém filma, que ninguém fotografa, sabe? Mas que a gente tem todos os dias quando você chega em casa e se depara com um familiar, com um namorado, esposa, marido, sei lá. Enfim, então é gostar daquela rotina que não impressiona ninguém, que é a sua, de um mero mortal, de uma pessoa comum, mas que é justamente nessa rotina que a vida acontece de fato, a vida real. Então tem pra mim que nós romantizamos muito uma existência extremamente extraordinária, só que a gente esquece que esse extraordinário acontece todos os dias, nos dias comuns. Talvez eu ouso dizer que exista dentro de nós uma espécie de orgulho até, meio que escondido até em querer viver essa vida gigantesca, como se o simples ele fosse insuficiente, sabe? Quando é que o simples se tornou insuficiente? É uma pergunta que eu tenho me feito e que eu acho que vale muito a pena que você também se faça. Então fica parecendo que uma vida silenciosa é sinônimo também de uma vida fracassada, tal como uma vida simples é sinônimo de uma vida apequenada, não é? De uma vida insuficiente. Isso é muito comum, a gente vê pessoas aí que andam em carros mais populares ou mais simples, digamos assim, enquanto elas têm dinheiro investido, têm um patrimônio legal interessante. Por outro lado, você observa pessoas que estão endividadas, têm a vida financeira um tanto quanto bagunçada, mas estão dentro ali de um carro muito top do ano, muito chique, muito, né? E por quê? Muitas vezes porque justamente o que é simples parece pouco, parece insuficiente aos olhos de uma sociedade que vangloria, né, que cultua tanto a aparência, o status, o poder, o consumo, o dinheiro. Mas olha, pessoalmente, cada dia que passa, eu acho que isso tem muito a ver com maturidade, não é? Eu tô com 27 anos, quase 28, e eu noto, é muito estranho falar isso, né, gente?
enfim. Mas eu noto claramente que a maturidade, ela vai dando também essa abertura pra gente. Hoje eu acredito totalmente no contrário, que existe muita beleza, uma beleza enorme numa vida que é simples. E por simples eu não tô falando simplória, né, simplista, mas uma vida que cabe nas mãos da gente, porque tudo aquilo que cabe na nossa mão pode ser cuidado, sabe? Pode receber presença, pode receber atenção, pode receber o devido prestígio, entende? A gente sofre muito porque a gente tenta carregar uma vida maior do que a gente dá conta de lidar, de cuidar, de amar até, porque é muita coisa sobrando e nós não precisamos de tudo isso, essa é a minha impressão. A gente quer mais responsabilidade cada vez mais, não é? Mais compromissos, mais projetos, mais experiências, né? Mais relações, mais conexões, mais reconhecimento. Enquanto isso a gente deixa de cuidar de verdade daquilo que a gente já recebeu, daquilo que a gente já tem, daquilo que a gente já construiu. Então uma dica pra você, que é o que eu tenho tentado seguir na minha vida, é tentar encontrar essa maturidade, sabe? Esse feeling, essa justa medida, essa justa dose entre aquilo que eu já tenho, eu já construí, aquilo que eu consigo cuidar, aquilo que eu consigo lidar. Não que eu não possa, as pessoas, você, nós não devamos querer mais da vida, no sentido profundo principalmente, no sentido superior da vida humana. Eu acho que sim, inclusive do ponto de vista material, tá tudo bem a gente ter meta, a gente querer melhorar, construir, conquistar. Eu acho que é super importante pra nossa caminhada. Eu não tô demonizando de jeito nenhum isso daqui, pelo contrário, também me vejo nessa posição, sabe? Mas por outro lado, eu também me vejo escrava, quase com 28 anos de idade, escrava, me via e comecei a puxar o pé, me policiando muito pra tentar corrigir essas coisas em mim, porque eu comecei a me ver justamente pressionada, comprimida, inclusive do ponto de vista social e pessoal, me cobrando, porque ainda não tenho um carro legal, porque eu ainda não comprei meu próprio apartamento, minha própria casa, entende? E aí, nesse sentido, eu moro num puto apartamento legal, que ainda não é meu, né, mas já tô no caminho, dando vários passos muito próximos, inclusive, pra conseguir comprar. Mas até lá, e mesmo que eu não conseguisse, sei lá, que eu não consiga, eu já estou num lugar muito legal, que é muito bem cuidado, né, que eu consigo cuidar, mas será que eu preciso de um apartamento muito maior do que esse? Ou será que um apartamento menor do que esse, que provavelmente é o que eu vou comprar, do que eu moro hoje de aluguel, é estar evoluindo, é estar regredindo? Porque essa é a sensação que a sociedade nos passa. Então, olha, eu acho sinceramente que quando a gente entende que o principal obstáculo da vida nunca foi subir a montanha, nunca foi a subida. Aliás, essa é a vida. É justamente isso, quando a gente entende que a vida é feita de luta, a vida não luta no sentido pejorativo e ruim, mas é no sentido gostoso, natural, né? A vida é esse caminho, é esse caminhar, é essa subida. Então aprender a amar essa subida com as coisas que a gente já tem, com as coisas que a gente já construiu, com as coisas que já estão disponíveis pra gente agora, que muitas vezes a gente não cuida direito, não dá o devido valor de forma suficiente. Então a pergunta não é como que eu chego mais rápido, ai nossa, quero chegar, será que... Não é essa a pergunta, como eu chego mais rápido, talvez seja assim, como é que eu aprendo a amar mais? O caminho que eu já tô seguindo, que eu já tô trilhando aqui, por mais clichê, de novo, repito, que pareça, mas não é, a gente precisa de fato aprender a amar isso daí, caso contrário a gente vai sempre viver escravo desse mais, dessa quantidade, dessa ilusão de grandeza, que é justamente o que eu disse agora, uma ilusão. Porque o processo ele não acontece antes da vida, o processo é a vida. A vida é esse processo, é esse caminhar. E que a gente possa passar por esse caminho, por essa floresta, deve estar mais do que galhos ali para nossa própria fogueira, do ponto de vista utilitário, consumista, e produtivo, e performático, que a gente possa amar as pequenas, grandes coisas que a vida já nos oferece, que nós já construímos, que nós já ganhamos muitas vezes sem ter feito muito também, porque isso, acredito eu, que é o que salva. Bom, aproveito para fazer o meu jabá. Se você tem interesse de fazer terapia online, você encontra o link do meu WhatsApp aqui embaixo. Também encontra o link pro Ordem, que é o meu mini curso aí de inteligência emocional, disciplina, sem precisar de motivação, tá bem legal, você também encontra link para isso. Convido a se inscrever aqui no canal, a compartilhar, a salvar, né, clicar em todos os botões possíveis para ajudar com que esse canal possa caminhar melhor por aqui a partir de então. Então é isso, né, valorizemos mais o caminho, o caminhar, porque é nele que a vida se dá. Um beijo e até o próximo vídeo.